É plástico. Bom, deixa eu chamar aqui, vamos falar sobre lixo urbano. Como é que você está, Bruna? Tudo bom, Mota? Boa tarde. Boa tarde. Bruna Subtits, né? Ela está aqui porque quarta-feira é dia de receber aqui no programa essa queridíssima colega, né? Essa colega da rádio Band News FM 99.3. Ela que também é especialista em desenvolvimento urbano e ela é a titular do quadro Nossa Cidade, que está entrando no ar a partir de agora. Roda a vinheta. O nosso tema central, lixo urbano. Mas vamos continuar nessa questão aí do container. 20 mil, o que você acha desse valor, cada container? Boa tarde, Mota. E para quem nos acompanha, esse valor é bastante alto. Acho que não teria necessidade de se custar tanto, como o JG falou, né? O valor unitário é 12 mil, mas a prefeitura coloca ali valores acessórios que envolvem a limpeza, quando o lixo é queimado, quando esse container é queimado. Mas ainda assim, 12 mil também é um valor alto para um material que, claro, a gente entende, ele precisa ser especializado. Quem está vendo agora nas imagens, ele tem ali uma estrutura metálica dentro, que é o que é utilizado quando o gancho do caminhão ergue esse container, né? faz o içamento para colocar o resíduo dentro do caminhão. Ainda assim é um valor alto. E é um valor alto considerando o que, principalmente, Mota? Que a população não aderiu. A população não aderiu ao modelo de container, seja para o lixo seco, que a gente chama, né, o reciclável, ou para o rejeito e para o lixo orgânico, que é o caso desse daí que está na tela. Que é o que vai nesse container cinza. Esse é o orgânico. Esse é o orgânico e o que a gente chama de rejeito. Eu estou falando aqui de um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, que é a gestão dos resíduos sólidos urbanos, o popular lixo. Esse é um assunto muito interessante, porque a gente está falando de uma teia ali de reciclagem, economia circular, gestão ambiental também, né? Como é que eu vou fazer esse descarte? Se vai descartar na natureza, se vai para um aterro controlado, se vai voltar para a indústria da transformação e virar outro produto. Tudo isso pode ser feito com aquilo que em casa a gente chama de lixo. E em Porto Alegre, hoje a gente tem essas duas coletas separadas. Aliás, é o que acontece na maior parte das cidades brasileiras. Separa em duas partes, o seco e o molhado, o reciclável e o orgânico. Só que o orgânico, ele pode ser reciclado também, por meio da compostagem, que é transformar em adubo, ou também transformar em biogás, que é um gás que pode ser usado no fogão de casa, por exemplo. É uma transformação possível com o lixo orgânico. O orgânico, o que é? Resto de alimentos, a casca das frutas e dos legumes, a borra do café, a erva do chimarrão, tudo isso poderia ser reciclado. A maior parte das cidades não recicla, infelizmente. E aí coloca o quê? O orgânico junto com o que a gente chama de rejeito. No popular, quem trata de lixo diz que rejeita o que não tem jeito. É aquilo que não vai ser reciclado de nenhuma maneira. O lixo de banheiro, o papel toalha usado, ele não vai ser reciclado. Mas, sim, são pouquíssimas coisas que são rejeito. A gente poderia aproveitar muito melhor esses materiais produzidos em casa como lixo para ter uma destinação diferente. Feita essa primeira parte da explicação, Porto Alegre separa em dois. O orgânico e o rejeito é um, o reciclável é outro. Desde 2012, tem containers nas ruas de Porto Alegre. E a ideia, quando eles chegaram, era receber somente o orgânico e o rejeito. O reciclável deveria ser colocado, como sempre foi feito, na sacolinha, perto ali da porta de casa, para o caminhão da Cotravipa passar e recolher. O que tem acontecido nesses mais de 10 anos? As pessoas colocam o seco dentro do container. O seco dentro do container é um material perdido. Se não é um catador que passa lá e tira... E a gente vê muitos, hein? E a gente vê muitos e cada vez mais. A pandemia fez com que aumentasse muito o número de pessoas nas ruas fazendo a coleta de lixo dessa forma, assim, com carrinho, com sacola nas costas. Tem alguns que entram nesse tipo de container aí que a gente está mostrando, né? Isso, esse já todo destruído, o cinza que ele está falando, isso, né? Isso, entram muito. E aí tem até algumas reclamações. Uns catadores fazem bagunça, outros não são organizados e deixam até limpo o entorno. O certo é que, se não fosse tirado pelo catador de dentro do container, esse material que pode ser reciclado ia parar num aterro. ia ser desperdiçado. Então, hoje a gente tem esse container cinza, que já não abrange toda a cidade, são cerca de 20 bairros só que tem o container cinza. Só 20? Cerca de 20 bairros na região mais central e mais populosa. E o container verde, que é novo,
É novo, mas não é a primeira vez que é colocado nas ruas. Em 2019 foi colocado um container verde também, igual ao cinza, só que com a cor verde. E a prefeitura, naquele momento, outro governo, gestão Nelson Marquesan Júnior, entendeu que não estava funcionando, que não atingiu o objetivo, porque as pessoas continuavam misturando na hora de descartar. Então se tirou o verde. Essa é uma nova proposta e uma nova aposta da prefeitura. O que a gente vê? As pessoas vão ali e colocam o lixo. Esse vandalismo que a prefeitura precisa investigar, porque nós ainda não sabemos quem é que está queimando. Se é um catador revoltado com aquele material ali, ou se é um vândalo qualquer que nem tem relação. Ou alguma coisa organizada também, né? Ou alguma coisa organizada. Ele tem uma diferença, ele não é tão fácil de entrar, como você disse, porque ele tem uma boca menor, não é fácil de entrar ali para tirar o resíduo. E se entra é mais difícil de sair também. É mais difícil, eu já vi catadores entrando, homens pequenininhos ali que conseguem, mas não é fácil. Mas também, o que já foi visto? Eles viram o container e abrem por baixo. Aquela boca que abre quando está em cima do caminhão, sim, que ele é içado, dá para abrir por baixo, isso eu já vi acontecer. Mas o que acontece? Não foi incorporado pela população ainda muito bem. Não caiu no gosto. Não caiu no gosto. A gente não tem ainda dados concretizados, assim, bem apresentados, e a prefeitura pode passar se tiver, do quanto aumentou uma coleta... Uma coleta selecionada bem feita, né? De como é que eles conseguem observar o aumento do volume de resíduo seco bem coletado por parte desses containers. Mas não tendo isso, a gente não sabe se ele está surtindo efeito. A gente sabe que o cinza não atende bem, porque ainda tem mistura. E se o cinza está só em 20 bairros da cidade, esse container verde ele está em cerca de 4 ou 5. É Centro, Cidade Baixa, Bonfim, Menino Deus. Até me foge se está na Zenha também, mas ele não está em toda a cidade, é um experimento. E um experimento se faz e quando vê que não dá certo, troca. Eu acho que a prefeitura tem que rever. Só para concluir o nosso assunto, vale insistir? Eu avalio que não, mas... Pela questão financeira, você está falando? Pela questão financeira e pela questão de cultura, de como é que você faz com que a população se engaje. E a população se engajar não é só a pessoa que da sua casa coloca o lixo para fora. É quem está nas ruas e que não vai cometer o vandalismo também. Claro, isso é difícil, eu não estou dizendo que a prefeitura deva fazer isso, eu estou falando a minha opinião, porque dentro do DMLU, da Secretaria de Serviços Urbanos, eles vão ter análises muito mais técnicas e baseadas em dados, é o que a gente imagina. Mas... o que a gente já percebeu é que nesses 4 meses, com 35 contêineres queimados, eles não foram aceitos. E o material também não é muito adequado, porque os contêineres cinzas também foram alvo de vandalismo e também tem casos de fogo no contêiner cinza. Mas é mais fácil de conter e muitas vezes não precisa trocar ele inteiro, verdade, troca só a tampa. Verdade. Então é mais fácil de substituir, talvez tenha que rever o material e o modelo. Bom, deixa eu agradecer Bruna Subtits, na Band News FM 99.3, Band News FM, de segunda a sexta, 9h30. Até às 11h. Com o Giba, o Gilberto e também o Gufo, o Gustavo Fogaça. Isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigada, Mota. Agora eu guardei direitinho, fiz a lição de casa, viu?